Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula hoje online de filosofia. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição para estar respondendo. Ok? Combinado? Entre na plataforma, no chat, é nosso canal mais seguro de comunicação. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estarei lá respondendo, tá bom? Não esqueçam de enviar os exercícios também. Eu estarei aguardando, tá bom? Então vamos para mais uma aula. Lá também na plataforma estará as instruções da aula, tá? Então vamos à aula. Hoje nós iremos falar sobre linguagem filosófica. O que seria a linguagem filosófica? Vamos lá. Desculpem a parte amadora que me toca, mas vamos lá. Linguagem filosófica. A linguagem filosófica, o que seria isso? Todas as pessoas pensam, certo? Mas o pensar filosófico é um pensar diferente, pois ele busca o sentido dos pensamentos e das ações. Ele não é um pensamento vago. Ele quer dar sentido a todos aqueles pensamentos e ações. Então, o pensamento filosófico, a linguagem filosófica, ela é aquela que é vinculada a critérios racionais, lógicos e rigorosos. Não há simbologia para esse tipo de linguagem. Ou seja, não tem nada que represente através de. E não tem incoerência, porque ela é lógica, ela é rigorosa. Então, se estabelece a busca por respostas que comprovem as experiências do homem e da natureza que o envolve, certo? Então, todas as buscas por resposta têm que ter comprovação de uma experiência já vivida pelo homem e tudo aquilo que envolve esse processo. A filosofia, ela foi a base para todas as ciências. A filosofia, ela busca responder de forma criteriosa todas as perguntas. Então, ela foi a base mãe de todas as ciências. E ela busca responder sempre com algum embasamento às perguntas, aos questionamentos que são lançados. A linguagem mitológica e a linguagem filosófica, ambas têm a função de buscar explicações para algo que o ser humano tem a necessidade de responder. Isso todas as duas têm. Então, ela quer uma explicação para alguma coisa que o ser humano tem necessidade de saber. Só que na mitológica, se utiliza-se dos símbolos e crenças passadas de gerações em gerações, sem questionar ou duvidar. Já na linguagem filosófica, ela utiliza-se de experimentações rigorosas, pautadas em observações racionais e é movida sempre pela dúvida e em busca da verdade. Eu não sei como que funciona o corpo humano, então vamos procurar saber cientificamente como que funciona. E tem que ser uma coisa que seja exata, verídica. Correto? Deu para entender até aí? Então tá ótimo. Vamos lá. Pensamento e realidade. Caracterização do pensamento. O que caracteriza um pensamento, hein? Então vamos lá. Nós iremos colocar uma caracterização do pensamento como a matemática e a lógica. Por quê? Elas são operações racionais e imutáveis e universalmente aplicadas.
e elas são a base para a aquisição de qualquer outra forma de conhecimento. Então, matemática e lógica é a base de todos os conhecimentos. A linguagem matemática e a lógica, elas, vamos dizer, dão margem tanto para o conhecimento filosófico como para o conhecimento científico, porque elas são racionais e elas não mudam. E elas aplicam em todos os setores da nossa vida. Matemática e lógica são um conjunto de enunciados autoevidentes. Elas não precisam ser provadas para tornarem-se verdadeiras, porque elas são tão exatas que nem precisam disso. É a forma mais pura e mais perfeita de conhecimento, porque são exatas, são exatidão, raciocínio, tudo ali. Única que pode ser acessada pela razão, sem necessidade de experimentação ou comprovação. A lógica, ela é fundamental para a existência da linguagem. Porque sem lógica, as frases não fariam sentido e, consequentemente, não seria possível a comunicação da informação. Se eu não tivesse uma lógica na linguagem, as frases seriam todas emboladas e ninguém entenderia ninguém conseguiria atingir a linguagem perfeita, vamos dizer assim. Matemática e geometria são abstrações sem existência real, mas são fundamentais na realização de cálculos físicos, químicos e de qualquer outra área de conhecimento. Então, elas são fundamentais a todas as áreas de conhecimento, porque sem a matemática e a geometria não consegue abstrair o real, a existência do real. Usamos essas abstrações para entender os eventos concretos do mundo. Então, através da matemática e da geometria, nós entendemos os eventos concretos, tudo que é concreto no mundo. Uma ponte não é feita se não tiver uma matemática e geometria. A rua, a nossa casa, todos precisam de matemática e geometria. Diferença entre senso comum, ciência e filosofia. O conhecimento é algo que intriga e se faz presente em cada um de nós. O homem tem o desejo de conhecer cada vez mais, tentando até responder perguntas milenares. Para conhecer, faz-se necessário familiarizar com o objeto de estudo. Como que eu vou conhecer como funciona um computador se eu não me familiarizo, ou seja, se eu não tenho contato com esse computador? O sujeito busca conhecer detalhes do objeto para ser capaz de dizer o que é e o que não é, certo? Se eu nunca mexi naquilo, como que eu vou dominar aquilo? Então, a gente tem que ter em contato com o objeto para a gente se familiarizar e dizer o que é e o que não é. Então, após a observação rigorosa, o julgamento a respeito do objeto seguirá diversas tendências, de acordo com aquilo que o sujeito individualmente, acredita. O que o indivíduo diz a respeito ao objeto de estudo se encaixará em um dos tipos de conhecimento possível. Então, o que ele diz a respeito daquele objeto vai se encaixar o que é e o que não é. Conhecimento mítico é aquele conhecimento que diz respeito aos mitos. Nós já vimos o que eram os mitos. Eles contam a origem do universo, da vida humana, dos elementos da natureza e dos sentimentos. Ele é baseado nas crenças, em deuses mitológicos e até em questões religiosas. Como eles têm essa base no deuses, eles sempre têm uma questãozinha religiosa coligada. O conhecimento mítico não é totalmente seguro, porque ele não é comprovado, tá, gente?
é uma fonte riquíssima na literatura. Por quê? Porque ele contém ensinamentos bastante interessantes e, se forem observados, até em caráter psicológico e comportamental do homem, mas ele dispensa provas. Por isso que ele não é totalmente seguro. Através do conhecimento mítico, o ser humano busca explicações dos fenômenos, mesmo sem conhecer as causas. Então, deusa do raio. O que caía raio? Ninguém ficou questionando por que o raio caía dessa forma. Oh, Deus da chuva. Estou dando só um exemplo. Então, nunca buscou-se explicações sobre os fenômenos, seja ele qual for, mesmo sem conhecer as causas, porque confiava e pronto, acabou. É um conhecimento importante para a construção histórica do pensamento e do raciocínio da pessoa. Através desse conhecimento que foi se construindo o pensamento e o raciocínio do ser humano. O senso comum. O senso comum é uma forma de conhecimento mais presente no nosso cotidiano. Nós convivemos com o senso comum diariamente. Ele não se preocupa com questões científicas, não precisa de comprovação. Ah, porque se falou que o chá de erva cidreira é bom para os nervos. Ah, porque falaram antigamente e é isso, pronto, acabou. Não tem comprovação científica, mas falaram que é bom, então é bom. É o conhecimento mais próximo da sabedoria dos nossos antepassados, porque acreditava-se em certas coisas. Usamos diariamente, mas não nos damos conta. Às vezes é coisa corriqueira que a gente utiliza senso comum, mas a gente nem para pensar que é um senso comum. Esse conhecimento traz o hábito de fazer algo sempre igual, sem questionar a veracidade, pois sempre foi assim, para que eu vou mudar? Sempre se tomou chá de erva cidreira para os nervos, por que eu vou mudar? É um conhecimento de forma de pensamento superficial, porque traz afirmações que não foram refletidas e nem imediatas. É um conhecimento sempre baseado na troca de experiência, sem comprovação científica. Se na época da minha avó dizia que aquilo era bom, então ótimo. É um conhecimento popular e que está ligado à cultura das pessoas. Então, por hoje é só, minha gente. Eu espero ter atingido o objetivo da aula. Se houver dúvidas sobre qualquer coisa, exercício, qualquer coisa, entre em contato no chat para estar registrado na nossa plataforma, ok? No mais, muito mesmo obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.